Professor Rui, mais uma vez, agora para a nossa quarta aula de EDO. Hoje encerra o primeiro ciclo, né? A gente vai ver os conteúdos que encerram a primeira parte, que aí a gente vai ter a nossa primeira avaliação, tá? Só repetindo, nossa primeira avaliação é só sobre EDOs de primeira ordem, tá? Então hoje a gente dá continuidade com esse conteúdo, que são as EDOs de primeira ordem. Não acaba hoje, mas a gente continua. Hoje nós vamos abordar EDOs lineares, tá? E aqui, me perdoe a gafe, mas nós temos aqui a forma geral de uma equação diferencial linear, tá? Então, nós temos aí um EDO linear em sua forma geral. Como eu disse para vocês, para ser linear, os y e suas derivadas, elas têm que aparecer sempre sem potências numéricas e sempre fora de funções. Ou seja, tem sempre que aparecer assim, como combinações lineares de funções que podem depender sim de x, mas não podem depender de y. Tá? Então esse é o formato geral. E se esse g aqui for zero, a gente diz que a EDO é uma homogênea. É uma equação diferencial ordinária linear homogênea. Olha que interessante. Então, se você tem um EDO linear, você tem imediatamente uma homogênea associada a ela. Tá? Por quê? Porque se você trocar o g de x por zero, você vai ter uma equação diferencial ordinária linear que agora vai ser homogênea. Tá? Então é muito comum a gente olhar para a homogênea em alguns momentos. Vocês vão ver que lá em segunda ordem, antes de resolver a equação inteira, a gente olha só para a homogênea primeiro. Tá? E aqui também a gente vai abordar dessa forma. Primeiro nós vamos olhar só para a homogênea e depois nós vamos olhar para a equação inteira. Então, aqui é um EDO linear, tá? De ordem n. Tá? A gente pede que esse n não seja zero sempre, porque se ele for zero sempre, não vai ser de ordem n, né? Aí vai sumir esse primeiro termo e não tem graça nenhuma copiar ele se ele vai sumir. Tá? Então, essa é a cara de uma equação diferencial ordinária linear. Para as EDOs de primeira ordem, nós nos delimitamos a essa equação. Observe que aparentemente até uma equação fácil. Pela estrutura, aparentemente não vai dar muito trabalho para a gente resolver esse tipo de equação. Tá? Onde a 1, a 0 e o g são funções que dependem sim de x, e a gente pede que elas tenham boas propriedades, que seja contínua, que seja ou pelo menos integrável, tá? A gente pede algumas coisinhas a mais delas, tá? Mas comumente a gente também pede que esse A1 aqui não seja zero sempre, porque se for, não temos uma equação diferencial, né? A gente se reduz a uma equação a zero de x, y igual a g de x, ou seja, só y igual a uma função de x, que você poderia passar o ax para o outro lado. Então, como esse A1 não vai ser zero sempre, convenientemente, nos pontos que o A1 de x não for zero, a gente pode dividir tudo por A1 de x e olhar para a equação agora somente assim. Então, a equação que a gente vai abordar na aula de hoje é basicamente essa aqui, do quadrado vermelho. Tá? Para a gente não importa equações que normalmente, né, que esse A1 aqui degenera em alguns pontos, ele não é muito interessante para a gente. Tá? Ou seja, quando esse A1 aqui não degenera, a gente diz que a equação é normal e a gente vai abordar basicamente essas equações. Tá? Então vamos entender o método de solução e fazer alguns exemplos, né, que a gente está sempre fazendo isso. Entende o método e faz exemplos. Tá? Então, vamos começar olhando apenas para as EDOs homogêneas. Tá? Para as EDOs homogêneas, nós olhamos para essa equação diferencial. Então, a gente pode pensar nela imediatamente assim, olha, nós temos um EDO desse tipo, eu posso simplesmente, eu vou chamar de caso 1. Caso 1. Eu posso simplesmente
isolar o y, deixar assim, ó, menos px y. Passei esse y dividindo, tá? E ao passar esse y dividindo, você pode lembrar que aqui, o que é que nós temos aqui? Se você olhar com carinho. Vou botar esse lembrete aqui. Quem é a derivada do ln de y? Onde y é uma função que depende de x. Só lembrando. Usando a regra da cadeia, a derivada do y' é quem? É 1 sobre y, só que eu tenho que derivar dentro, porque o y depende de x, vezes y', ou seja, a derivada do ln de uma função y é y' sobre y. Tá? Então, por causa desse lembretinho que eu acabei de mostrar para vocês, isso aqui é nada mais nada menos que o ln de y derivado. Tá? E aí eu posso integrar agora nos dois membros. Integrando, a gente fica com ln de y igual a menos a integral do p de x. E aí nasce uma constante. Tá? Eu vou apagar o lembrete, tá? Que foi só para a gente lembrar. Vou subir essa conta. Vou passar elevar a exponencial dos dois lados. Fica y igual a e elevado a menos a integral de p de x. Tá? Vou botar o dx aqui só para ficar mais bonito. E aqui tem um k aqui em cima. Somado aqui, tudo aqui, ó. Tá tudo na exponencial. Propriedade da exponencial. Eu posso fazer assim, ó. E elevado a menos a integral de p de x vezes e elevado a k, tá? Se eu podia fazer isso, eu posso olhar assim, ó. Se é elevado a k, é nada, se k é uma constante, elevado a k também é uma constante, eu posso botar assim. Menos a integral de p de x dx. Então, veja só, perdão, que eu tenho uma solução para essas EDOs. A solução é c vezes e elevado a integral, menos a integral de p de x, onde p de x é aquela função que acompanha o y. Parece muito feio, né? Mas é uma forma de resolver. Deixa eu inserir aqui umas páginas assim. Outra forma de você pensar no problema, que eu vou chamar de caso 2, é você imaginar, olha, eu quero resolver essa EDO igual a zero. E a gente vai começar da mesma forma. Vou deixar o y' de um lado, vou botar assim, menos px, y do outro, tá? Vou olhar para o y' como sendo dy, dx. E aí a gente faz assim, ó, separa. 1 sobre y, dy, é igual a menos px, dx. E aí a gente integra dos dois lados. Nasce a constante. Aqui é o ln de y. Essa integral eu não sei fazer porque eu não sei quem é a função ainda. E aí, novamente, eu passo a exponencial e fica a mesma coisa. E elevado a menos integral de p de x mais uma constante, fica exatamente a mesma coisa. Eu vou até botar direto. E aí, o que é que a gente fez aqui? A gente percebeu que se eu mudar a notação, eu volto para um caso de EDO de variável separada, tá? Só porque eu mudei a notação.
Por quê? Porque nesse momento aqui, ó, a gente conseguiu separar. Onde é que está aqui o estalo? É em quebrar esse negócio aqui. Lá no cálculo a gente aprendeu que isso aí não era uma fração, era uma notação. Aparentemente isso aí é uma figura rígida, não era para, é como se fosse um caractere só, não é uma fração. Mas na prática a gente olha como se fosse realmente uma fração e separa. Tá? Em EDEL é muito comum a gente fazer isso. Então, vamos fazer exemplos de EDEOs de primeira ordem linear homogênea para vocês entenderem mais ou menos como funciona. Tá? Então, os exemplos não são difíceis. Imagina que... Perdão, gente. Trisquei no lugar errado. Imagina que a gente tem a seguinte EDO. A gente poderia ou usar a variável separada ou pensar de fato que essa EDO é assim, ó. Y', tá? E aí ela já está do jeito que a gente gosta. Por que do jeito que a gente gosta? Deixar o y' isolado. Eu vou fazer simplesmente assim, olha, nós não vamos decorar aquela fórmula, tá? Não vamos decorar aquela fórmula porque, enfim, se a gente só decorar as fórmulas, daqui a pouco tempo a gente não vai mais lembrar. Então o que é que eu fiz? Eu passei dividindo, isso aqui é o ln de y derivado. Vou integrar, né, dos dois lados. Fica o ln de y igual a 5x, e aí nasce a constante. Logo, y vai ser quem? E elevado a 5x mais k. Ou seja, fica E elevado a 5x vezes E elevado a k. E, novamente, E elevado a k é uma constante. E elevado a 5x. Tá? Então, não é muito difícil, as EDOs homogênea. Vou botar mais um exemplo, tá? Y' mais 2y igual a 0. Vamos botar com x, 2x. Deixa eu ver se sai assim. Tá. Vou botar assim, 2x. 2xy igual a 0. Tá. Então, y' vai ser menos 2xy. Tá? Passo o y dividindo. Menos 2x. Aqui, de novo, nós temos o ln de y derivado. E aqui a gente segue com 2x. Integrando dos dois membros, nós vamos ficar com ln de y igual a menos x ao quadrado. Tinha 1 sobre 2, mas já corta com 2. E nasce uma danada de uma constante. O y vai ser quem? Vai ser e elevado a menos x ao quadrado. E eu vou já sei o que, é que vai acontecer com aquela constante. Ela vai ficar multiplicativa. Tá? Então, olha que legal. E, de novo, como nós não tínhamos PVI, as EDOs elas aparecem com a constante. Agora, imagina só que para esse problema eu tinha uma condição inicial, que o y de 0 é 1. Ou seja, quando x for 0, o y vai dar 1. Então, eu chego na última equação e substituo. Olha, onde tiver y eu vou botar 1. C vezes E elevado a 0. Logo, quem é o C? É 1. E aí eu chegaria, de fato, numa equação que não depende mais de uma constante, ou seja, não é mais uma família de equações, é somente uma família de soluções, é apenas uma solução. Tá? Então, as EDOs homogêneas, a gente não tem tanta dificuldade assim para resolver. Agora, nós vamos olhar para as EDOs não homogêneas. Caso não homogêneo. Tá? Então, para esse caso não homogêneo, a gente vai ter que
pensar um pouco assim pensar de forma mais astuta, assim. E vai ter um artifício que você vai pensar, olha, esse artifício aí talvez eu nunca tivesse. Mas é importante que você veja e entenda o que foi que a pessoa que desenvolveu o método fez. Tá? Então vamos pensar um pouco. Aqui o que foi pensado? Nós temos um EDO de primeira ordem, linear, não homogênea. E o que eu tenho à esquerda, gente, parece, não sei se para vocês pareceu, mas para mim parece, para a pessoa que desenvolveu o método também pareceu. Pelo menos hoje eu vejo, né? Parece que foi aplicado aí uma regra do produto. Tá? Então vamos lembrar o que foi que a gente fez lá no caso da primeira ordem. No caso da primeira ordem, nós tentamos encontrar uma expressão que a gente conhecia a integral dela, de certa forma. Aqui no caso, ó, eu vou circular de laranja, setar de laranja. Essa expressão aqui que eu consegui no primeiro membro, a gente, de certa forma, a gente conhecia a integral dela. A gente conhecia uma função que quando eu derivasse eu chegava nela. E de novo aqui nós vamos ter que tentar encontrar a mesma coisa. Então, ó, nesse primeiro membro, eu vou tentar encontrar uma expressão que eu conheça a derivada, que eu saiba uma função que quando eu derivo dê isso, ou seja, que eu conheça a integral dela. Então, o que foi pensado? Olha, aí está aparecendo a regra do produto, mas falta alguma coisa. Como é a regra do produto? A derivada do primeiro é assim, se você tem UV e que você quer a derivada é U'(V) mais V'(U). Observe que no primeiro membro já temos um cara fazendo o papel de V', de U', perdão, tá? E esse U' está aqui na forma de U, no segundo termo. Agora eu só preciso me preocupar com quem é que vai ser o meu V, tá? Só que do jeito que tá aí, gente, não tá dando rock. Por quê? Porque quem seria o V? Seria o 1, mas aí o 1, quando eu derivasse, teria que dar P de X. Não dá. Então, o que foi que a galera percebeu? Percebeu que a gente tinha que multiplicar toda essa equação por algum termo bem conveniente. E esse termo nós vamos chamar de fator integrante. Esse fator integrante, gente, é esse rapaz aqui, vocês vão entender já já por quê. É elevado à integral de P de X. Eu vou multiplicar toda essa equação por esse fator integrante para vocês verem o que é que acontece. Fica assim, ó, é elevado à integral de P de X. Eu não vou botar o dx só por comodidade, tá? Vou botar assim, ó, y' mais é elevado à integral de P de X vezes P de X vezes y. E por fim, é elevado à integral de P de X vezes f de x. O que é que nós temos? À esquerda nós temos uma expressão que agora parece sim aquela fórmula da derivada do produto. O V é U'(V) mais V'(U). Parece. Por que parece? Porque veja só, se a gente chamar o U de Y e o V de E elevado à integral de P de X, vamos ver o que é que acontece se eu fizer as derivadas. Ó. Quem é a derivada U'? É Y'. Quem é V'? É você derivar essa E elevado à integral de P de X. É uma exponencial. Quem é a derivada dela? É ela mesma, é elevado à integral de P de X. Só que eu tenho que derivar o expoente, já que o expoente não é só X, então é uma composta aí. Quem é a derivada da integral de P de X? É simplesmente o P de X. Tá? Então, observe com carinho. O que é que essa expressão aqui é?
essa expressão aqui se torna quem? Eu vou até botar outra cor. Se você seguir essa linha de raciocínio. Essa expressão é nada mais nada menos que y vezes e elevado à integral de p de x, linha. É ou não é? Tá? Por quê? Porque fica u linha v, v linha u. E isso é nada mais nada menos que uv linha. Tá? Então, toda essa expressão é basicamente isso. E ela tem que dar e elevado à integral de p de x vezes f de x. Tá? Então, eu vou só botar aqui dentro de um... Eu vou copiar. Vamos continuar operando. A gente ficou com essa equação. Como é que eu resolvo ela agora? Eu integro dos dois lados. Quando eu integro, fica integral. Eu vou botar o f aqui primeiro, tá? E aí o que é que muda? Que aparece uma constante. Então, quem seria meu y? Seria e elevado a menos a integral de p de x, tá? Multiplicado por a integral da f de x elevado a p de x. E aqui tudo acrescido de uma constante. Tá? Então, observe que aqui os dx eu estou omitindo só por causa de uma confusão que vai dar. Mas vocês vão entender agora quando a gente for fazer os exemplos. Então, observe que essa integral aí, a gente jamais vai nem pensar em fazer. A gente pode completar o dx aqui, gente. Observe que tem dx dentro de dx aí, vai ficar um pouco estranho. Mas calma que essas integrais são primitivas, são só primitivas, elas não são definidas. Então a gente consegue contornar isso na hora de quando a gente vai atacando o problema, tá? Então essa fórmula aí é impossível de você tentar decorar, porque é muita coisa. Então o que é que a gente vai aprender? Somente que o que é mais importante é o fator integrante, porque o fator integrante é que mudou a história. Então, o que é que a gente tem que lembrar? Quem é o fator integrante? O fator integrante, que é sempre quem se multiplica, é elevado à integral de p de x. Tá? Então, esse é o rapaz que ajuda muito a resolver essa equação aqui. Por quê? Porque toda vez que você multiplica pelo fator integrante, o que vai aparecer no primeiro membro vai ser sempre y vezes o fator integrante e do outro lado vai ter sempre o fator integrante vezes f de x. Então, basta você lembrar isso. Olha, resolver a equação diferencial de primeira ordem, linear, não homogênea, é sempre fazer isso. A gente sempre dá esse passo. Tá? Então, depois desse passo é que a gente pensa o que é que vai fazer. Tá? Então, vamos fazer um exemplo para a gente entender melhor como é que funciona. Tá? A gente começa sempre com um exemplo simples, tá, gente? Para poder fixar melhor. Eu vou inserir página aqui. Então, vamos lá. Primeiro exemplo, vamos imaginar a seguinte EDO. 3y' mais 12y igual a 4. Tá? Então, veja só.
Primeira coisa que eu vou fazer, deixar ela naquela forma que a gente gosta, que é essa aqui, ó. Y' é igual, então eu vou dividir tudo por 13, mais, por 3, perdão, 12 dividido para 3, 4y, tá? Isso vai dar igual a 4/3. Agora nós conseguimos identificar o P de x. O P de x é 4. Então nós vamos multiplicar dos dois lados por o fator integrante. Então vamos pensar, quem é o fator integrante? O fator integrante é elevado à integral de P de x, só lembrando. Logo, quem é nosso P de x? 4. Ou seja, o fator integrante é elevado a 4x. Então, vou multiplicar por o fator integrante dos dois lados. E aí eu já sei que vai dar... se você não quiser... Eu vou fazer a primeira vez. E elevado a 4x mais 4 vezes E elevado a 4x vezes y é igual a 4/3 de E elevado a 4x. Mas isso, gente, a gente já sabia, ó, se você olhar aqui atrás, a gente já sabia que sempre no primeiro membro vai ficar y vezes o fator integrante dentro da derivada. Então, vai ficar quem? Y vezes E elevado a 4x, que é o fator integrante. E do lado direito, fica a função que eu já tinha, vezes o fator integrante. Sempre vai ser assim, tá? Sempre vai ser, vamos ter isso. Então, como é que fica? Eu vou integrar agora dos dois lados. Integrando, eu fico com y vezes E elevado a 4x. Do outro lado fica integral. Eu vou botar o 4/3 fora. De E elevado a 4x. Tá? Integral de E elevado a 4x é ela mesma. Vou botar o 4/3. É ela mesma, só que aí eu tenho que dividir pela derivada do expoente. Então, eu tenho que dividir por 4. E aí, nasce a constante, né? A gente não pode esquecer da constante que nasce aqui. Então, esse 4 vai embora com 4. Eu fico com y vezes E elevado a 4x. É quem? É E elevado a 4x sobre 3 mais k. Tá? E agora o que é que nós vamos fazer? Nós vamos passar esse elevado a 4x que está no primeiro membro, dividindo do outro lado. Vai ficar assim, ó, y igual a 1/3 mais k sobre E elevado a 4x, ou k vezes E elevado a menos 4x. E aqui nós obtemos a solução da nossa equação diferencial. Tá? Observe que parece um bicho de 7 cabeças, mas não é. Isso vira muito prático, tá? Com o passar do tempo, isso a gente entende. Depois que a gente faz dois, três exemplos, fica bem próximo da nossa realidade. Vamos fazer mais um. Tá? Então, vou pegar a seguinte EDO, y' mais y igual a E elevado a 3x. Então, observe, já está do jeito que eu gosto. O P de x é 1. Quem é o fator integrante? O fator integrante, a gente sabe que é E elevado à integral de P de x. Só que o nosso P de x, para o problema, é 1. Logo, o fator integrante é E elevado a x. Então, a gente vai multiplicar dos dois lados pelo fator integrante. No primeiro membro, a gente já sabe que vai ficar y vezes E elevado a x, porque sempre fica y vezes o fator integrante derivado. E do lado de lá, a função que está à direita, que é o Q de x, que é o f de x, perdão, vezes o fator integrante. E elevado a 3x vezes E elevado a x. Então, a gente fica aqui, y vezes E elevado a x, vai dar E elevado a 4x. E agora eu integro. Integrando desse lado, eu só perco o sinal de derivada. E do outro, eu tenho que fazer algumas continhas.
Então, de novo, essa derivada a gente já conhece. Fica e elevado a 4x sobre 4. E aqui tem uma constante multiplicativa, tá? Logo, quem é meu y? Eu vou passar o e elevado a x dividindo. Então, fica e elevado a 3x sobre 4. Por quê? Porque quando eu passei o e elevado a x dividindo, ficou fração, né, de exponenciais. Eu conservo a base e subtraio os expoentes. 4x menos x dá 3x. E na segunda expressão, fica k sobre e elevado a x. Eu posso escrever assim, ó, k vezes e elevado a menos x. Tá? Então, nós temos aqui uma solução para EDO. Aí alguém poderia me perguntar, e se fosse um PVI? Por exemplo, se fosse esse PVI aqui, sei lá, o y de 0 é 2, tá? Observe que toda vez que tem PVI, você resolve sempre a equação como se esse PVI nem existisse. E só no final você vai se virar. Então, todo lugar que tiver x, eu vou botar 0. Todo lugar que tiver y, eu vou botar 2. Então, fica assim, 2 é igual a 1 sobre 4, né? Porque elevado a 0 é 0, mais k vezes 1, tá? Então, quem é o k? É 2 menos 1 quarto. Então, nós temos 8 quartos, menos 1 quarto fica 7 sobre 4. Logo, quem seria a solução? Seria e elevado a 3x sobre 4 mais 7 quartos de e elevado a menos x. Aqui é uma solução para o PVI. Então, observe que nós temos... não é tão difícil, dá para resolver PVIs também, tá? Vamos fazer mais um exemplo para a gente encerrar a aula de hoje, tá? Então, vamos pensar no seguinte problema. Esse aqui, ó, que não vai estar na forma x vezes y', exemplo 3. Vou botar de azul ou de preto. X vezes y' mais 2y igual a 3. Tá? Observe que não está do jeito que a gente gosta. Tem algum intruso no lugar acompanhando o y'. Tá? Isso não é legal para a gente, então a gente passa dividindo. Fica assim, ó, y' mais 2 sobre x é igual a 3 sobre x, tá? E aí a gente já vê que no zero essa equação não pode ser mexida, tá? Mas normalmente, como as EDOs são na física, e esse x vai ser o tempo, tá? A gente só não considera o tempo igual a zero e para frente tudo vale. Tá? Então, quem é o P de x aí? É 2 sobre x. Então, quem seria o fator integrante? Perdão. O fator integrante é elevado a P de x, ou seja, é elevado a 2 sobre x, a integral, perdão, certo? Ou seja, é elevado a 2ln de x, porque a integral de 1 sobre x é o ln, certo? Certinho? E aí a gente tem que lembrar das propriedades do logaritmo. Isso aí é a mesma coisa que isso, ó, x ao quadrado, tá? E como o exponencial e logaritmo são funções inversas, isso aí dá quem? X ao quadrado. A gente tem que lembrar que isso acontece, ó, lembrete. E elevado a ln de A é A. Da mesma forma que o ln de E elevado a A também é A. Certo? Então, retomando, achei o fator integrante. O que é que a gente faz agora? Multiplica por o fator integrante dos dois lados. Só lembrando, essa primeira equação a gente tem basicamente que esquecer ela. Certo? A gente está olhando agora só para outra equação. Tá?
Então, multiplicando pelo fator integrante, à esquerda sempre vai ficar y vezes o fator integrante, linha, e à direita o que já estava à direita vezes o fator integrante. Sempre vai ficar isso. Vamos operar um pouco. Aqui fica 3x. E agora eu vou integrar. Quando eu integro, fica y vezes x ao quadrado. Integral de 3x fica 3x ao quadrado sobre 2. E aí aparece uma constante. Tá? Vou isolar o y. Vou passar o x ao quadrado dividindo. Então, fica 3 sobre 2 mais essa constante dividido por x ao quadrado. Tá? Então, olha que belíssima solução para a minha EDO. De novo, como não é um PVI, nós temos sim que aparecer uma constante aí. Tá? Então, a gente para por aqui hoje. Hoje foi um método bem interessante. E a gente se vê na próxima aula para falar um pouco sobre as equações de Bernoulli e Riccati. A gente fica por aqui e eu espero que vocês tenham entendido e até uma próxima.